Olá, muito boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração da Ibira, a Igreja Batista Ibirapuera. Se você que já nos acompanha há um tempinho, ou então você que chegou hoje aqui para celebrar, participar junto conosco dessa celebração, não deixe de dar um joinha, ativar o sininho, curtir esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a Jesus através desse trabalho que a Ibira tem feito. Então, ajude-nos a ser canal de bênção para outras pessoas também. Sejam bem-vindos e vamos celebrar, vamos adorar o nosso Deus. Eu convido você aí da sua casa, onde você estiver, a fechar o seu olho, a baixar a sua cabeça, para juntos nos unirmos em oração e pedirmos a bênção de Deus para esta celebração. Vamos orar? Ó Deus, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado o dom da vida. Nós queremos agradecê-lo e louvar ao Senhor, porque o Senhor tem realmente sido bom em nossas vidas. E nós pedimos a tua bênção especial sobre esta celebração, para que a gente possa aprender mais sobre ti, para que a gente possa mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. E juntos como igreja, no mesmo momento, juntos, mesmo que seja somente no tempo, possamos engrandecer o teu nome, sermos um marco do teu evangelho na nossa terra. Assim nós oramos, pedindo a tua bênção deste momento, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, oh, oh. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, oh, oh. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim. Reinar em mim, Senhor. Oh, 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 oh.
és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço, para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Oi pessoal, olá a todos. Obrigado por conectar com a gente para mais uma reflexão da Ibira, Igreja Batista Ibirapuera. Na semana passada, o Betinho iniciou uma nova série intitulada A Dinâmica da Nova Vida, baseada no livro de Colossenses. E hoje a gente quer dar continuidade na segunda edição, no segundo episódio, vamos dizer assim, dessa nova série. Hoje a temática será Aonde habita a plenitude. Então nós vamos dar continuidade no livro de Colossenses, de onde paramos na semana passada, e vamos falar hoje no capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Mas antes eu peço que você se junte a mim em uma palavra de oração, pedindo para Deus nos dar sabedoria para a compreensão da palavra dele nesse momento. Vamos orar? Santo Deus, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e santa. Te agradecemos porque ela fala ao nosso coração e ela nos transforma. Pedimos agora que o teu Santo Espírito nos dê entendimento, compreensão daquilo que o Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje, Pai. Que o Senhor tenha toda a liberdade de falar e que sobre no coração de cada um, que fique no coração de cada um apenas aquilo que vem verdadeiramente de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na semana passada o Betinho ele concluiu a reflexão dele em Colossenses capítulo 1, nos versos 13 e 14. Tem uma curiosidade aí sobre esses dois textos. Em algumas traduções da Bíblia, como por exemplo a NVI, que a gente está usando hoje aqui, esses dois textos eles compõem a parte inicial do capítulo 1. Eles formam um bloco, né? Quando a gente olha ali as divisões, claro que nos escritos originais não tinham divisões de versículos e capítulos, mas na tradução que a gente tem hoje, eles formam um bloco inicial aí do verso 1 ao verso 14. Curiosamente, nas versões um pouco mais antigas, nas traduções mais antigas, como por exemplo a Revista e a Atualizada, esses versículos 13 e 14, eles compõem um bloco com os versos seguintes, ou seja, iria de 13 ao 23. Então, como ele é um texto meio pivotal aí no meio do capítulo, eu vou começar lá de trás, de onde o Betinho terminou, eu concluo do mesmo lugar, lendo os versos 13 e 14, porque de certa maneira eles trazem um pouco dessa dualidade que a gente falou agora do temporário e do eterno e das dinâmicas distintas. Então, convido você a ler comigo aí Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14, que diz assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino
do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós vemos aqui dois reinos, dois domínios, né? O domínio das trevas e o domínio para o qual Paulo fala que a igreja ali de Colossos foi transportada, que é o reino do Filho de Deus. E Paulo escreve aos Colossenses exatamente para alertá-los sobre duas mentiras que estavam circulando ali entre a igreja e que a gente pode dizer que seriam mensagens ou invasões do reino das trevas para dentro do reino do Filho, né? Mensagens que vinham de fora da igreja, da cultura de um modo geral, e que estavam permeando ou invadindo a doutrina correta daqueles que faziam parte da igreja. Paulo escreve então para alertar eles com relação a isso, para que eles não fossem confundidos, né, em relação a essas mensagens que estavam chegando até eles, esses pensamentos diferentes que estavam chegando até eles. Bom, e quais pensamentos eram esses? Paulo não nomeia especificamente, ele não dá um nome, né, para heresia X, ele não faz isso. Mas pelos alertas que ele dá nos capítulos que vão a seguir, 2, 3 e assim por diante, a gente pode ter uma boa ideia do que ele está falando quando ele combate esses falsos ensinos. Então tem duas coisas que saltam aos olhos aí que ele alerta a igreja. E uma a gente podia chamar de um legalismo judaizante, por assim dizer, né? Esses legalismos a gente entende porque em dado momento Paulo alerta os colossenses assim: olha, vocês ficam sendo pressionados com regras como não toque, não coma, não faça isso, faça aquilo. Então a gente entende que era uma forma de legalismo. E o que esse legalismo implicava era que Cristo era insuficiente para a salvação deles. Eles teriam que acrescentar, ao acreditar em Cristo, essas regras de fazer, não fazer, os moralismos de um modo geral. Uma outra ideia que permeava a cultura da época, ali em Colossos, e a cultura greco-romana então estava ali implementado naquele momento, era a ideia que a gente chama de gnosticismo, que era uma ideia de que as pessoas chegavam a Deus, que elas transcendiam através do saber, através de formas de conhecimento. Cristo, portanto, teria sido para eles um iluminado que desceu para trazer certo conhecimento, mas que não era ele próprio Deus. Então, para essas pessoas, Cristo era de certa maneira insignificante, porque o que levaria eles para a salvação seria o conhecimento e não a pessoa de Cristo. Então essas duas ideias permeavam ali, ou rodeavam, por assim dizer, ameaçando o modo de crer e de pensar da igreja de Colosso. Um legalismo judaizante sugeria que Cristo era insuficiente, a outra, o gnosticismo, sugeria que Cristo seria insignificante, que o sacrifício e a morte dele fossem insignificantes no que diz respeito a alcançar a salvação. Muito bem, agora claro que o texto não nomeia, como eu nomeei aqui, né, de legalismos ou gnosticismos, mas de novo a gente vai entendendo pelos alertas que Paulo dá que se tratavam de pensamentos muito parecidos. Talvez não fossem nem dois, né, como eu citei aqui, mas talvez fosse um sincretismo, né, a mistura desses dois pensamentos num outro novo pensamento que estava trazendo confusão ali para a igreja de Colossos. Então, o que vem a ser essa doutrina, essa crença chamada gnosticismo? Bom, gnosis vem da palavra saber, conhecer, e basicamente era uma filosofia sincretista, porque ela se baseava de alguma forma em alguns dos primeiros relatos bíblicos, né, alguns escritos apócrifos, e eles entendiam que o espírito, o nosso espírito, a nossa alma, estava presa dentro da matéria, dentro do mundo material. E dessa forma, o que era material era ruim, porque prendia o espírito, que era o nosso verdadeiro ser, e o espírito teria que estar, então, liberto, né, para coisas mais elevadas. E eles entendiam que essa liberação acontecia pelo conhecimento. À medida que a gente ia acumulando certos conhecimentos das divindades e conhecimentos de Deus, a gente ia subindo de patamar até chegar eventualmente ao conhecimento do próprio Deus. Para os gnósticos, eles entendiam que Jesus foi verdadeiro, mas que ele não era o próprio Deus. Eles entendiam Jesus como uma emanação. O que seria uma emanação? Seria como se ele fosse uma representação, como se ele fosse uma projeção
de Deus no mundo, mas não o próprio Deus. Havia algumas pessoas, até segundo os comentaristas, que acreditavam, por exemplo, que Jesus era uma figura não palpável, como se ele fosse quase como que um fantasma, um espírito habitando entre nós. Claro que os gnósticos eram muito místicos, né, até para deter uma crença desse tipo, mas alguns diziam até inclusive que Jesus, quando andava, não deixava pegadas, porque ele não era absolutamente material e corpóreo, né? Ele teria sido então um ser, uma entidade que Deus enviou para representá-lo aqui na terra e trazer aos homens iluminação e conhecimento, para que através desse conhecimento, não através do próprio Cristo, mas através deste conhecimento, eles pudessem chegar a Deus. Então essa era a ideia do gnosticismo. Então, se eram duas mentiras, né, do judaísmo legalizante do gnosticismo, ou se era uma só, misturada num único pensamento sincrético, a gente não tem muita certeza, mas o que é claro pelo que Paulo escreve e alerta é que esses dois pensamentos estavam presentes ali naquelas ideias que estavam atacando a igreja em Colossos, né? A gente não sabe se era duas fake news, né? Como diz hoje em dia, fake news, né? ou se era uma só. Curiosamente, o Brasil hoje é um país, bom, hoje e sempre, bastante sincrético também, né? De misturar formas de pensar. A gente aprende na escola sobre a ideia do catolicismo romano, e quando vem aí aqueles povos de matrizes africanas, com suas crenças também de lá da África, e eles se misturam, né? Os católicos não queriam deixar que os africanos tivessem suas crenças, e eles então escondem por trás daquelas imagens de santos católicos as suas entidades, as quais eles de fato cultuavam. Então começou aí, segundo algumas dos relatos do nosso livro de história, esse sincretismo, né? Essa mistura de religiões, em que a gente não é nem 100% uma coisa nem outra, mas um pouquinho de cada coisa meio misturada. Isso inclusive a gente sabe, já até permeou inclusive o mundo cristão evangélico, né? A gente tem algumas pessoas aí, por exemplo, que vão ensinar e dizem para as pessoas: olha, coloca aí um copo em cima da rádio ou em cima da televisão, e eu vou dizer umas palavras e você vai tomar essa água, e aquilo vai ter um poder transformador. Isso é uma forma de sincretismo que foi abraçada por alguns. O que isso significa? Significa que as palavras de Paulo à igreja de Colossos, aos colossenses, é tão relevante hoje quanto ela foi naquela época, e os alertas que ele fez então são alertas que valem a pena a gente prestar atenção ainda hoje, né? Daí o porquê de eu fazer essa introdução. Bom, a Bíblia, ela é um livro fascinante, a gente sabe, né? Eu sempre digo para as pessoas: olha, leiam a Bíblia, porque é uma peça de literatura fascinante, não só como um livro que traz vida, mas também como leitura. E Paulo então vai responder a esses questionamentos, a essas questões que estavam acontecendo, a esses problemas que haviam ali entre os colossenses, de um jeito muito bacana. E esses primeiros versículos do 15 em diante, eles estão até, se você olhar na sua Bíblia, escritos de um modo diferente, numa formatação diferente. As pessoas entendem que aquilo foi um tipo de hino, ou poesia, ou um cântico, ou uma ode, assim, à supremacia de Cristo. Então, é bem legal isso, né? E aí, basicamente, Paulo vai responder para aquela igreja, e aí já vou dar o spoiler do final, dizendo que Cristo é supremo, que Cristo é sim suficiente. Cristo não era, como eles pensavam, insuficiente ou indiferente. Cristo é primaz. Ele parte para explicar para eles que Cristo era 100% homem, sim, encarnado, e não só um fantasma, mas também era 100% Deus. E ele quer deixar claro para a igreja de Colossos que Cristo é pleno e supremo. E ele começa dizendo isso no verso 15, acompanha comigo lá. Ele diz assim no verso 15 de Colossenses 1, falando de Cristo: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele começa dizendo que Cristo não é uma emanação, indiretamente é isso que ele está dizendo aqui. Ele diz, ele é o próprio Deus, ele é a imagem do próprio Deus invisível. A gente tem uma ocasião em João 14, em que Filipe diz para Jesus: mostra-nos o Pai, e Jesus responde para ele assim: quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai, Filipe? Eu e o Pai somos um. Jesus responde a ele. E aí talvez você fale assim: mas como que isso implica em que ele é Deus? Ainda em João 10:30 tem uma passagem interessante em que
Jesus faz essa mesma declaração de que ele e o Pai eram um, e os religiosos da época pegam em pedras para querer apedrejá-lo e matá-lo, dizendo que ele estava blasfemando ao alegar que ele era como o Pai, que ele era um com o Pai, que ele era Deus como o Pai. Então ele estava blasfemando porque só um é Deus. Então é claro por essas passagens que a gente viu aqui de João, que a implicação que Cristo estava trazendo para essas passagens, e que diz que ele e o Pai eram um, era de que ele sim era o próprio Deus. E é isso que Paulo diz aqui no verso 15. E aí ele vai falando de Cristo ser o primogênito de toda a criação. Isso em si já é a causa de algumas confusões mais para frente, com um tal de sujeito chamado Ário, e eu vou falar um pouco sobre Ário e arianismo já. Mas basicamente a ideia para aquela cultura, especialmente para o povo judeu, eles entendiam muito bem a ideia de que a primogenitura significava autoridade, soberania sobre a casa do pai. Era muito importante você ser o primogênito, porque o primogênito era aquele que por direito tinha todas as obrigações, responsabilidades e autoridade civil e religiosa no mundo judaico, para assumir todas as responsabilidades da casa, do clã, do pai. Então era uma posição de autoridade. Quando ele fala que Cristo então é o primogênito de toda a criação, ele diz que ele é o primaz, ele é o topo. Talvez um paralelo mais fraquinho que a gente tem hoje seria os nossos reinos hoje, que tem como, por exemplo, na Inglaterra, né, as monarquias, em que aquele que assume o reino também é hereditário e aquele direito é do primogênito. O primogênito herda o reino. Então é nesse sentido, né? Aí ele não está falando no sentido de que nasceu primeiro. E uma demonstração disso na própria Bíblia é a história de Esaú e Jacó, em que Jacó nasceu depois, não foi o primeiro a nascer, mas comprou do irmão a primogenitura, portanto comprou o direito, né, de ter a bênção do pai e de herdar toda a autoridade da casa do pai, como de fato aconteceu, depois ele se torna Israel. Muito bem, então não se trata de ser o primeiro criado, mas primogênito no sentido de ser aquele que por direito tem toda a autoridade de governar sobre a casa. E no verso 16 ele segue e fala: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. É interessante essa comparação que ele faz das coisas do céu e na terra, visíveis e invisíveis, porque para o gnóstico, essa ideia, essa ênfase no espiritual, no místico, era muito grande. Então, tanto que no capítulo 2, Paulo vai fazer uma advertência com relação à adoração a anjos, né? Porque eles tinham esse fascínio com aquilo que eles entendiam serem os poderes do ar, né? As autoridades do ar, os domínios do ar, aquelas coisas que estavam nos planos, segundo eles, mais elevados, acima dos planos materiais. E aí Paulo faz uma declaração aqui dizendo que todas as coisas foram criadas nos céus e na terra por ele e para ele, Cristo. Então tudo que existe no céu, tudo aquilo que os gnósticos olhavam como superiores a eles, essas entidades, esses seres místicos que estão, portanto, nos ares, fala que todas as coisas foram criadas por Cristo. Cristo não pode nem ser comparado com essas coisas, porque ele é superior a elas, ele as criou. Enquanto os gnósticos ignoravam a Cristo e se apegavam a esses seres místicos, o que Paulo está dizendo é: Cristo é muito superior a qualquer ser místico que você possa adorar ou admirar. Então essa é a ideia aqui. E aí ele fala: todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Cristo aqui é colocado como sendo o autor da criação. E aí tem uma relação dessas duas palavrinhas, de autor e de autoridade. Cristo sendo o autor da criação. A criação foi feita por ele, portanto ele é a autoridade máxima sobre a criação. Ele é o autor da criação, ele é a autoridade máxima sobre a criação, e não qualquer outro poder ou entidade ou coisas visíveis ou invisíveis, como ele sugere aqui no texto. E aí ele conclui falando que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então Jesus aqui é declarado por Paulo como sendo a origem de tudo, mas também a finalidade de tudo. Todas as coisas são feitas para ele. No verso 17 ele continua e diz:
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então aqui, quando ele fala que ele é antes de todas as coisas, a gente retoma aquela ideia daquele sujeito chamado Ário, que criou essa ideia de pensar chamada arianismo, que acreditava que Jesus era o primogênito da criação, que Deus criou Jesus e Jesus, então, sendo a excelência da criação, cria as demais coisas. Paulo aqui faz um ataque frontal a esse pensamento, dizendo que ele não é verdadeiro. Ele fala que Cristo é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então ele está dizendo assim, Cristo precede tudo o que foi criado, portanto ele mesmo não pode ser parte da criação, ele precede todas essas coisas. Tem uma outra ideia aqui, que para os povos antigos, eles tinham claro também essa ideia de que aquilo que vem antes tem primazia, que aquilo que antecede, que chega primeiro, tem direito ao primeiro lugar lá na frente, né? Tem direito a maiores honras. Então, quando ele fala que Cristo é antes de todas as coisas, Paulo também está reforçando essa ideia de que Cristo é superior a tudo e superior a todos, porque na ideia daquela época, aquilo que vinha primeiro, aquele que vinha antes merecia o primeiro lugar, e Cristo veio antes de tudo. Então nada nos céus, na terra, visível ou invisível, pode tirar esse lugar de Cristo como o primeiro, aquele que é o número um, acima de tudo, acima de todos, por mérito, porque ele de fato veio antes de todas as coisas. É isso que Paulo está apontando aqui. Aí no verso 18 ele segue e diz assim: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. O pastor Russell Shedd, no seu comentário de Colossenses, ele fala dessa relação de Cristo ser o corpo, ser o cabeça do corpo, que é a igreja, e ele fala que isso demonstra uma relação orgânica com a igreja, deixa implícito essa inseparabilidade de Cristo e da igreja, mas que ao mesmo tempo são separados. Cristo é supremo, a igreja está abaixo de Cristo, mas existe uma inseparabilidade dessas duas coisas, né? Cristo e a sua igreja. E de novo ele usa aqui a expressão primogênito, só que dessa vez ele fala da primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. E é curioso aqui que ele fala dos mortos, porque lembra daquela ideia dos gnósticos de que Jesus seria uma emanência e não corpóreo? Então Paulo aqui novamente toca nesse ponto, querendo dizer o seguinte: ele é o primogênito dentre os que morreram. Se ele morreu, logo, portanto, ele tinha que estar corpóreo e presente 100% como humano, para que ele pudesse passar pela morte. Então, Paulo novamente aponta que Jesus morreu sim e venceu a morte, e ele é o primeiro, ele é a primazia, é o primogênito desta nova humanidade. A gente fala da dinâmica da nova vida, mas Jesus, ele é o primeiro de uma nova humanidade que ele vai criar e estabelecer para si. A dinâmica final e cabal da vida será sermos como Cristo Jesus. Então, essa ideia do Cristo Supremo e do primeiro da nossa nova humanidade, dessa nova humanidade, fica clara aqui. Aí, continuando no verso 19, ele diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E aqui é muito legal observar a capacidade literária e de argumentação do apóstolo Paulo, e a capacidade dele de ir em certas culturas e pincelar coisas daquela cultura para fazer os argumentos que ele faz na defesa do verdadeiro evangelho. Essa palavra que ele usa aqui quando fala: pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, essa palavra pleroma, né, no original, ela tem o sentido de preenchimento. Eles usavam isso, por exemplo, naqueles navios cargueiros, aquele vão que ficava embaixo do navio, quando ele era preenchido, aquela área, eles diziam que era o pleroma. Hoje a gente podia talvez fazer uma relação com aqueles armazéns enormes, né? Aquele espaço vazio que ficava ali e o preenchimento daquele espaço, né? Pleroma. E o que isso tem a ver com qualquer coisa? Bom, tem a ver que os gnósticos usavam essa expressão para se referir ao espaço que havia entre, na ideia deles, a terra e o céu, tudo que ocupava esse espaço. Então, lembra que a gente falou daquelas entidades, daqueles seres do ar, aqueles poderes, potestades do ar, os anjos e outros seres do imaginário deles que habitavam esse espaço.
esse espaço que separava o que era material, portanto ruim para eles, daquilo que era o plenamente divino. Então havia essas semi-divindades no meio do caminho. E é interessante que o gnóstico entendia que como ele iria alcançar o céu verdadeiro, o céu supremo, aumentando o seu conhecimento e pelo conhecimento galgando as diversas camadas do pleroma, desse espaço que havia aí. Então Paulo pega esse termo e fala, olha, nele, em Cristo, habita toda a plenitude. Se você está achando ou acreditando que o caminho para Deus é atravessando as várias camadas aí do pleroma, os vários níveis de conhecimento, então saiba que este caminho que você quer fazer habita completamente em Cristo. Paulo está dizendo, Cristo é o caminho. Ele é o caminho único e suficiente de você, aqui de onde você está, alcançar ao Deus real e verdadeiro. Então a gente tem aqui nesse versículo 19, né, o texto que dá base para o nosso título, né, onde habita a plenitude, e no caso aqui a gente descobre que não é onde, mas em quem. Em Cristo habita toda a plenitude. Ele é o único e suficiente caminho para chegarmos ao Pai. Ele é o único e suficiente caminho para chegarmos a Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui com esse texto, e que era nítido, eu tenho certeza, quando os colossenses leram isso aqui, eles sabiam exatamente a que Paulo estava se referindo. Muito bem, então a gente chegou nesse momento aqui de pensar que em quem habita a plenitude, né? E conversando aqui em casa sobre essa questão da plenitude, minhas filhas me ofereceram uma série de memes com essa palavra do pleno, ou do ser pleno, ou ser plena, né? Diz que a internet está repleta de coisas assim, de pessoas que querem alcançar um grau aí de suficiência, né? De serem maravilhosas, de serem excelentes, então elas dizem ser plena, né? Hoje eu estou plena, eu estou pleno, e quem não quer ser pleno, né? Quem não quer ser suficiente, quem não quer ser maravilhoso e autossuficiente. E aí a minha pergunta, fazendo esse link aí com os memes da internet, onde você tem buscado a fonte da sua plenitude? Você também deseja, imagino como eu, como todas as pessoas, alcançarem um nível melhor de viver, né? Um nível de vida melhor, uma nova e mais elevada vida. E qual tem sido a sua fonte para chegar nessa plenitude? O que Paulo está mostrando aqui é que a plenitude está somente em Cristo, única e exclusivamente em Cristo. E aí, para emprestar um pouco aqui o que Paulo está falando aos Colossenses, né? Não caiam nas mentiras que circulam pelo reino das trevas. Aí, reino das trevas, se você dá referência ao versículo 13 e 14 que a gente leu no começo, né? Cristo é suficiente, Cristo é pleno e suficiente. Aceite e abrace essa verdade, é o convite que eu faço a você. Olha o que diz no verso seguinte, no verso 20, Paulo continua dizendo, e por meio dele, para que por meio dele, né, Deus reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. De novo, essa questão da dualidade da terra e do céu. E ele fala, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Em Cristo, céu e terra se reconciliam. Isso é um pensamento, assim, algo para você parar e pensar no que significa isso. Em Cristo, terra e céu se reconciliam. A vontade de Deus, ela é feita através de Cristo, apesar da nossa humanidade. Muito bem, chegando ao final, Paulo aponta novamente para essa dinâmica da nova vida. No verso 21 ele fala assim, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Ou algumas versões vão dizer, como na notinha de rodapé da NVI, né? Como evidenciado pelo mau comportamento de vocês. O comportamento de vocês evidenciava que vocês eram inimigos de Deus, porque o modo como vocês viviam não era um modo que procurava agradar a Deus. Então ele começa com no 21, antes vocês estavam separados de Deus, e aí ele continua aqui no 22 dizendo, mas agora, então ele faz esse contraste, antes vocês eram assim, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo
mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E de novo aqui, a ênfase de Paulo na materialidade, na encarnação verdadeira de Cristo. A reconciliação se deu pelo corpo físico de Cristo, e ele enfatiza de novo, mediante a morte. Então, ele reforça esse conceito mais uma vez do Cristo encarnado e que viveu sem pecado e que enfrentou sim a morte verdadeira, mas ressuscitou. Então ele põe essas duas posições em contraste, né? Vocês antes eram do reino das trevas, mas foram transportados, mas agora vocês estão reconciliados. E ele fala santos, inculpáveis e livres de acusação. É como nós seremos apresentados diante de Deus. Essa expressão livre de acusação me lembrou de algo que eu ouvi uma vez de um jurista na TV. Eu não sou advogado, então os juristas de plantão aí podem aí dizer se está correto esse conceito, mas eu entendi que sim, e eu ouvi de um jurista dando uma entrevista dizendo, ele usou uma expressão que me chamou a atenção, dizendo que a lei precisa ser provocada, querendo dizer que para que um magistrado, para que um juiz julgue alguém ou condene alguém, tem que ter alguém que o acuse. Então, se não há um acusador, a lei não pode ir lá simplesmente e punir alguém, ou sequer julgar alguém, supondo que a pessoa seja culpada. É preciso haver uma provocação, no sentido de que é preciso que haja uma acusação. E o que Paulo está falando aqui, nesse versículo 22, que nós seremos apresentados diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O que Paulo está dizendo é que, nesse ato de provocação da lei, não haverá diante de Deus sequer quem acuse aqueles que andam com Cristo. E aí me lembra daquele texto de Romanos 8, acho que todos conhecem, né? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, e quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós temos alguém que intercede por nós na pessoa de Cristo, para que nós sequer cheguemos a ser acusados. Então nós seremos apresentados livres diante de Deus. Que coisa maravilhosa. Muito bem, indo para o final, ainda no verso 23, ele fala de um outro triunfo do verdadeiro evangelho sobre o pensamento gnóstico, ou esse pensamento sincretista que estava perturbando ali a vida dos colossenses. Ele fala assim no 23, que e vocês serão apresentados, né, santos e inculpáveis, desde que continuem alicerçados, diz o 23, e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A gente estava tendo uma conversa no pequeno grupo dessa semana. Inclusive, se você não faz parte de um pequeno grupo da Ibira, eu convido você a procurar se informar e fazer parte. A gente tem conversas excelentes, em um compartilhar maravilhoso entre nós. E às vezes a gente consegue conversar de coisas que nessa troca aqui da reflexão não é possível. Mas a gente estava conversando sobre comportamentos, pessoas que são evangélicas, que são salvas, que são cristãs, mas que têm comportamento imperfeito. E eu já ouvi de algumas pessoas de fora da comunidade cristã dizendo assim: vocês evangélicos, vocês cristãos, vocês crentes, né, como eles dizem, são arrogantes porque vocês não têm comportamento perfeito, mas vocês dizem que vocês vão herdar o céu. Como de fato a gente viu aqui agora, que nós seremos apresentados santos e inculpáveis, né, sem ter o que nos acusasse. E como que isso se explica, né? Como é que pode essa desconexão aí entre o comportamento, num primeiro momento, e a salvação? E aí tem um texto em Efésios 2,8 que diz assim, eu vou ler junto com vocês: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Ele reforça essa ideia que a gente estava lendo agora em Colossenses, da criação por meio de Cristo, mas olha o que ele fala depois: criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A condição da nova vida, a dinâmica da nova vida, pede um caminhar de acordo com a vontade de Deus, e esse caminhar é um caminhar de acordo com as boas obras. E é claro, a gente está
vivendo ainda num corpo imperfeito, numa situação imperfeita, e a gente nem sempre alcança essas boas obras como a gente quer, mas essa é a intenção, é o caminho que Deus traçou para nós. Então a gente segue sim na tentativa, eu acho que eu poderia dizer, de viver hoje, já no presente, a dinâmica da nova vida que está reservada para nós no futuro. Uma vida semelhante à de Cristo, que, como o texto que nós lemos disse agora há pouco, é o primogênito dentre os mortos. Nós também seremos ressuscitados para uma nova vida e que será uma vida plena como a de Cristo. Mas hoje, a gente já tendo garantida essa salvação, a gente se esforça na medida da nossa possibilidade e na medida que nos ajuda o Espírito Santo a vivermos sim, embora de modo falho, de acordo já com os padrões dessa nova vida, de acordo já com a dinâmica desta nova vida que nos foi dada, alicerçados no Evangelho, alicerçados na fé, a gente busca andar então em boas obras. E aí, no finalzinho desse 23, para a gente já ir concluindo, tem uma frase que eu acho fenomenal, que é mais um golpe também na ideia gnóstica, que é uma ideia elitista, e a gente encontra esse pensamento em algumas correntes de pensamento ainda hoje, né? A salvação, o alcançar a Deus, o transcender, ele depende do conhecimento, e quanto mais você conhece, mais graus ou mais degraus você avança na sua aproximação do divino. Então, desse modo, o gnosticismo acaba sendo um modo de pensar elitista, porque é só para os que têm conhecimento e grau elevado de conhecimento, não é para todos. E por que eu digo que Paulo aplica um golpe aqui novamente nessa ideia? Porque ele fala que o evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. O evangelho verdadeiro, ele é para todos, ele é para todos os que creem, ele não discrimina de modo algum, não há qualquer discriminação. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ele amou a todos. O evangelho verdadeiro, ele não discrimina, e Paulo está dizendo exatamente isso aqui, não é para aqueles que são de elevado conhecimento, de elevada educação, ou de determinada casta, entre aspas, mas o evangelho verdadeiro é para todos. E a minha pergunta para você hoje é essa: como você responde a essa nova realidade apresentada aqui pelo apóstolo Paulo? Você é como o passado da igreja de Colosso, quando ele diz que vocês eram antes inimigos de Deus? Atrás do que você está correndo hoje? Quais são os sincretismos aos quais você possivelmente recorre aí e que te atendem numa tentativa de apaziguar o teu coração com Deus? O texto que a gente refletiu hoje deixa claro que o alicerce da fé, o fundamento da fé, está em Cristo. Em Cristo nós passamos de inimigos de Deus a amigos de Deus. Nós passamos de culpados a perdoados e inculpáveis. Então Cristo é apresentado nesse texto como suficiente, como supremo, como o Senhor de todo o universo, aquele que faz reconciliação com Deus. E se você não fez isso ainda na sua vida, eu quero convidar você a aceitar esse Jesus. Não esse Jesus dos fake news, Jesus dos sincretismos, né? Ou essa religião que mistura diversas coisas como se fosse um cardápio ali de um restaurante, que a pessoa monta o próprio prato e inventa aquilo que ela quer acreditar. Não, mas o Cristo verdadeiro, aquele que é suficiente, supremo e Senhor, para que você se reconcilie com Deus. Talvez você esteja perguntando assim: Paulo, e como é que eu faço se eu de fato quero me reconciliar com Deus através de Cristo? Tem um texto em Romanos, no capítulo 10, no verso 9 e 10, que diz assim, e eu vou ler para você: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então o que você tem a fazer hoje é orar, falar com Deus e confessar com a tua boca que você reconhece que Ele é supremo, que você reconheça o senhorio dele sobre a tua vida e sobre todo o universo.
mas que você se submeta à autoridade dele. Então eu quero convidar você a orar comigo agora, e sua oração pode ser alguma coisa parecida com a que eu vou fazer aqui. Se você quer render nesse momento a sua vida para Jesus, se você quer aceitar Ele como Supremo, como o Senhor de todo o universo e também da sua vida, então eu peço que você ore comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é Deus soberano, eu reconheço o teu senhorio sobre o universo, que o Senhor é o Deus da criação. Eu reconheço no Senhor Jesus o caminho único para que eu tenha acesso ao Pai, para que eu tenha acesso a Deus, para que eu seja reconciliado com aquele que é o Criador de tudo e de todos. Senhor Jesus, vem morar no meu coração, vem habitar em mim, vem transformar a minha vida para que a cada dia eu possa aprender a ser mais como o Senhor e andar nesta nova vida que Paulo fala aqui em Colossenses. Por favor, meu Deus, venha transformar a minha vida. Arrepende-me dos meus pecados, dos meus erros e confio não mais nas minhas forças, mas somente em Ti como suficiente para alcançar a graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração e se ela foi sincera do seu coração, eu quero pedir que você deixe a gente saber. Talvez essa mensagem chegou até você por um amigo ou um parente que é conectado com a Ibira. Fala com essa pessoa, deixa ela saber para que ela comunique com a gente também. Ou talvez se você chegou a esse áudio ou esse vídeo por outros meios que não um conhecido da nossa comunidade, procura a gente nas redes por aí, mas não deixa de falar com a gente que você tomou essa decisão. Nós queremos caminhar junto com você nessa dinâmica da sua nova vida. Que Deus te abençoe, te guarde, que você tenha uma semana abençoada. Até semana que vem. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei Te amarei. e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro. Diante dele me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro. Diante dele me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei Te amarei. e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro. Diante dele me prostro
Olá, boa tarde a todos. Vamos aos avisos da semana. A Ibira abriu a sua conta corrente. Então, se você contribui ou quer contribuir com a Ibira e os seus projetos, anote os nossos dados bancários que vão aparecer aqui do lado. Ou, se você tiver sem papel e caneta, você pode tirar uma foto aqui dessa tela ou ainda conferir essas informações lá no nosso Instagram. Nós pedimos que vocês continuem a enviar os comprovantes para o e-mail da nossa tesouraria, que isso ajuda no nosso controle. Segundo aviso, sobre os nossos PGs, que assim como as nossas reuniões de domingo, os PGs continuam a acontecer, também no formato virtual. Nós nos reunimos a cada 15 dias e como nós tivemos as nossas reuniões nessa semana que passou, nós não teremos os PGs nessa semana, mas na outra semana nós teremos. Então você já pode se programar que às quintas-feiras acontece a reunião do PG do Jardim Prudência e às sextas-feiras dos PGs do Brooklyn e da Vila Olímpia. Terceiro aviso, curta e compartilhe os nossos conteúdos aqui nas nossas redes sociais. Isso pode ajudar as pessoas a enfrentar melhor esse momento de crise que nós estamos vivendo. E o último aviso é para a turma da Ibira. Então, mamães e papais, no dia 26/7, às 10h30, vai acontecer a reunião dos pequenos, lá no Jitsi. Fiquem ligados. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu tenho a missão de falar um pouco de como eu conheci Jesus e qual a minha história, como eu me aproximei dele. Eu sou o Paulo Henrique, eu sou casado com a Ana Raquel, eu moro aqui em São Paulo há uns 3 anos, eu sou publicitário, trabalho com marketing e a minha história começa por eu ter sido criado em igreja católica. Então eu fui criado em igreja católica, fiz tudo que eu tinha direito. Crisma, primeira comunhão e tudo. Até coroinha eu fui. Só que aí, depois que eu crismei, eu meio que afastei. Eu era adolescente, tinha 16 ou 17 anos, falei, não, tá bom, isso não faz mais sentido pra mim. Então, eu até pesquisei na internet, eu chamei religioso. Então, é a pessoa que acredita em Deus, mas não tem religião. Depois de um tempo eu conheci a Raquel, ela é de família cristã, da Assembleia, olha a treta que eu me meti. E um tempo depois eu comecei a acompanhar ela na igreja, nos cultos de domingo, etc, mas ainda era muito cético. Então, não, esse negócio aí é povo doido, Deus é surdo, o pessoal fica gritando. Mas enfim, depois nós casamos com um pastor, não tinha nem argumentos para falar, porque eu não era de igreja nenhuma, não era de religião nenhuma, então eu nem como falar, não, vamos casar com o padre ou com o pastor. Então casamos com o pastor e foi maravilhoso. E aí eu comecei a ter contato, foi quando Deus começou a trabalhar minha vida, me aproximando dele de pouquinho em pouquinho, mesmo eu sendo duro na queda, ele botou essa pessoa aí, a Raquel, para poder trazer perto dele, beleza? E depois de um tempo, em Brasília ainda, eu fui convidado a trabalhar aqui em São Paulo. A empresa que eu trabalhava lá em Brasília, ela foi comprada por empresa aqui de São Paulo e o cara me convidaram para ser transferido e trabalhar com marketing digital aqui, porque não tinha ninguém na empresa que fazia isso. Claro que no primeiro eu disse não, no começo para mim não fazia sentido, porque a gente tem uma visão muito pesada de São Paulo lá em Brasília, que é uma cidade muito... a gente só vê trânsito na TV. Então eu falei, não faz sentido para mim. Mas depois de conversar muito e pensando em questão de oportunidades, carreira, a Raquel não, a Raquel incentivou e nós viemos, ela topou, nós viemos. Primeiro eu vim sozinho, a Raquel veio comigo, mas eu fiquei sozinho, porque ela tinha que manter o emprego lá em Brasília por um tempo até conseguir sair, pedir demissão e para poder vir para São Paulo. Então primeiro eu fiquei um tempo aqui sozinho em São Paulo e quando ela foi embora aqui de São Paulo no começo, que eu fiquei sozinho uns 4 meses, para mim foi muito pesado, porque eu larguei meu porto seguro lá em Brasília, larguei meus pais, larguei minha esposa, meu irmão, minha família, a família delas, meus amigos, para poder ficar sozinho em São Paulo, uma cidade que até então eu não gostava. Então para mim foi muito estranho, né? Foi muito pesado. E quando a Raquel veio, ela pediu demissão lá e veio para cá, e foi mais pesado ainda, porque ela largou tudo lá também, largou a família, largou o emprego, que podia ser a forma de, não, beleza, vou voltar para Brasília, a Raquel está trabalhando, segura as pontas.
Mas aí quando ela veio pra cá eu me senti culpado, porque eu fiz a gente largar tudo lá pra poder vir aqui pra Brasília, pra São Paulo. Mas era Deus trabalhando na nossa vida, principalmente na minha. Quando chegou aqui, eu tava tendo crise de pânico e crise de ansiedade, acordando de madrugada, porque não fazia sentido pra mim. Hoje eu olho pra trás e vejo que é uma coisa muito pequena. Cara, eu só saio de cidade pra outra. Mas antigamente isso pra mim era muito pesado, porque eu larguei tudo lá pra poder viver uma aventura aqui em São Paulo. E eu lembro na época fazer terapia pra poder tentar arrumar essa treta na minha cabeça, e o cara falou: Paulo, vocês têm que dar rotina, porque eu não sei em Brasília. E como é que faz isso aqui em São Paulo? Gente, eu não conheço ninguém aqui, só tenho família, eu tinha uma família que eu não era próximo na época, em São Paulo, agora sou, graças a Deus. Mas eu não tinha amigo, tinha nada, beleza. A pessoa tem para cá, eu disse: não, vamos procurar a igreja aqui. Eu, como procurar a igreja aqui? Vamos, tá bom. A gente botou no Google, a gente foi na Batista Morumbi, tava fechado. Fim de semana seguinte a gente foi na EBNU. E quando nós fomos na EBNU, eu lembro que a pregação, a celebração, a mensagem do dia era do Renato Marinoni. E, gente, quando eu vi aquela pregação mais calma, mais tranquila, diferente da Assembleia, poxa, fez sentido para mim. Eu me senti mais perto de Deus, eu comecei a me abrir à religião. Então, nada contra a Assembleia. Só que o estilo de vida é diferente, não me encaixava naquele estilo, tá? E depois de um tempo, aí depois a gente viu a pregação do Jonas e do Saião, enfim. E o tipo de mensagem da Batista começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a entender que tem religiões diferentes e que a gente tem que procurar religiões que façam sentido para nós. E eu comecei a ceder, vamos dizer assim. E era Deus trabalhando na nossa vida. Depois de um tempo, a Lucitânia veio falar conosco, perguntou se a gente precisava de um PG. Eu não sabia nem o que era PG. Mas aí a gente topou e falou: não, então o PG perto da casa de vocês. Gente, era muito perto. Isso, pensar que São Paulo, que a gente não conhecia lugar nenhum, tipo, tu no Google era justamente do outro lado da rua, PG das Flechas, do João da Ju. E eles nos receberam muito bem, mas eu fui muito cético, mano. Vou pra casa de um desconhecido para poder ler a Bíblia e falar de Deus, e fazer sentido para mim. Mas nós fomos e fomos muito bem recebidos, estamos até hoje lá. E enfim, nesse caminho todo eu aprendi a acreditar em Deus. Eu entendi o que é acreditar em Deus. Eu entendi o que é ter fé. E eu aprendi que Deus trabalha na nossa vida nas pequenas coisas. Então olha como Ele é esperto, Ele é Deus. Ele me tirou de Brasília, me tirou do meu porto seguro que eu tinha em Brasília, me trouxe para São Paulo, um lugar que eu estava totalmente vulnerável e ansioso, e foi mostrando que: Paulo, você tem que confiar em mim, ponto, eu cuido de tudo. Então foi assim que Deus me trouxe para a vida dele, para perto dele. Na verdade eu trouxe ele para minha vida, eu deixei ele entrar na minha vida porque ele me deixou vulnerável, ele me deixou numa situação para eu aprender a confiar de que quem cuida de tudo é ele. E hoje eu tenho outra mentalidade, eu tenho outra forma de pensar, uma forma de ver a vida, porque eu ainda não sou 100%, não tenho essa fé, a fé que eu deveria, vamos dizer assim, mas eu tenho outra mentalidade e eu tenho uma fé muito maior que 3 anos atrás. E eu participei da Ibira e participo da Ibira. E, gente, você pensar que há 3 anos atrás eu nem acreditava em nada, hoje eu participo de uma igreja, trabalho em ministérios da igreja, isso é muito, sei lá, é magnífico, assim. Eu consegui ter essa visão de que tudo que Deus fez na minha vida. Então, em resumo, é isso. Então, Deus começou colocando Raquel na minha vida para poder me trazer para perto dele. E hoje eu tenho amigos e toda a nossa vida é muito mais voltado para ele, é muito mais voltado na fé. E eu peço todos os dias para que ele me dê sabedoria para poder ajudar a fazer o que ele fez comigo com outras pessoas. A falar de Deus e trazer e ajudar e ser bom para outras pessoas, assim como ele fez comigo. Ele usou vocês, usou muitas pessoas para poder nos aproximar dele. Tentei ser rápido e acho que foi isso. Obrigado, pessoal, e tenham um bom domingo. Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando ao final de mais uma celebração da nossa querida Ibira. E esse é o momento que eu venho te convidar a fazer uma oração junto comigo, a entregar ao nosso Deus nossos pedidos e os nossos anseios. Vamos orar? Deus amado, Pai, estamos hoje aqui, Pai, vindo, Pai, para pedir a Deus e agradecer por tanta bondade, Pai, por tanta misericórdia que o Senhor tem trazido ao nosso país, Pai, às nossas famílias, mesmo num momento de caos como esses dias, Pai. Senhor, queremos deixar aos Teus pés, Pai, em especial a liderança do nosso país, ó Deus.
São governantes, Pai, são prefeitos, são líderes de secretarias, Pai, são tantas pessoas que todos os dias têm tomado decisões complexas, Pai, que vão afetar o dia a dia dos nossos irmãos, nossos cidadãos, por tanto tempo, Deus. Que a sabedoria, Pai, que esses homens precisam venham de Ti, Pai, que eles não apenas busquem sabedoria em outros meios, Pai, muito menos no coração perverso do ser humano, Deus. Pai, também queremos entregar a Ti, Pai, a vida das pessoas, Senhor, que enfrentam tanta dificuldade, Pai, com saúde, Pai, com a própria doença em si, ó Deus. Senhor, abençoa os enfermeiros, Pai, abençoa os médicos, abençoa as pessoas que estão à frente, Pai, que enfrentam dia a dia essa doença, Pai. Não permita, Pai, que tantos deles sofram assim, Pai. Ó Deus, diminui, Pai, se possível, Pai, se da Tua vontade, Pai, o impacto dessa doença na vida dessas pessoas, ó Deus, e dos seus familiares também, Pai. Nós pedimos por cada UTI, Pai, por cada centro médico, ó Deus, que a Sua mão consoladora esteja protegendo, ó Deus, todas essas pessoas, Pai. Senhor, também é importante lembrar que nesse momento a liderança do nosso país toma decisões tão difíceis, Pai, tão complexas e que vão afetar a vida de todo cidadão brasileiro, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, esteja com eles, Pai, esteja dando sabedoria do alto, Pai, que eles busquem em Ti, ó Deus, o caminho correto, ó Deus, para que a vida das pessoas, Pai, seja afetada de uma maneira mais branda, Pai. Que nenhuma decisão, Pai, venha a ser tomada apenas por orgulho ou por qualquer outro tipo de sentimento humano, ó Deus. Dá sabedoria, Pai, guia o nosso país. Senhor, também, em especial, gostaria de colocar nas Tuas mãos, Pai, assim como estamos fazendo, Pai, há algum tempo, a vida de pessoas, Pai, em especial da nossa igreja, que tem enfrentado alguma dificuldade de saúde, Pai. Em especial, coloco aqui a vida da Daisy, a vida do Dani, a vida do Rafinha, a vida da mãe da Li e da mãe da Anne, Pai. Ó Deus, há tantas outras pessoas e há tantos outros familiares que a gente não lembra por nome, Pai, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o que estão passando, Pai. Nós pedimos a Sua misericórdia, Pai, também para eles. Deus, também um pedido que tem sido recorrente nesse momento de pandemia, Pai, é a influência que isso tem nos nossos trabalhos, ó Deus. Ó Pai, eu te peço que o Senhor possa estar cuidando, Pai, também dessa área, evitando, Pai, se possível, o máximo de impacto, ó Deus. Algumas pessoas têm sofrido com jornadas de trabalho reduzidas, até mesmo salários, ó Deus, e alguns tiveram que fechar seus trabalhos, suas empresas, Pai. Enfim, Pai, são tantas possibilidades e impactos negativos, ó Deus, mas o que a gente gostaria, Pai, era de sempre reforçar que o nosso sustento vem de Ti e que nós precisamos lembrar disso, Pai, apesar de todo esse contexto ruim, Pai, nos faz, Pai, lembrar que é através de Ti que todas essas coisas vão cessar, Pai. Ajuda a nos conectarmos, Pai, com essa promessa, Pai, e que a gente consiga passar por esse momento de uma maneira menos sofrida, Pai. Deus, eu acho que são esses os pedidos principais que vêm ao nosso coração. Nos dê sabedoria, Pai, para lidar com todas as outras hipóteses que estão acontecendo ao nosso redor, Pai, todos os outros problemas. E guia, Pai, a Sua igreja em sabedoria, Pai, para que a gente sempre possa estar impactando as pessoas dos nossos bairros, dos nossos trabalhos, ó Deus, em especial ali onde a igreja está firmada, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, pessoal, é isso. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima.